Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 1. Diz assim: Samuel era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. E naquela época, raramente Jeová falava aos seus servos. E as visões haviam se escasseado muito naquele tempo. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando debilitados ou cegos, e já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Jeová, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Diga comigo assim, ó: e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. E Yahvé, ou Jeová, o Senhor, chamou o menino Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: por que o Senhor me chama? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei? Volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até ali e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Mas ele tornou a responder: eu não te chamei, filho meu. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse-lhe: eis-me aqui, por que me chamaste? E neste momento Eli compreendeu que era Yahvé, estando chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai e deita-te. E se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Assim que Samuel foi se deitar no seu lugar. Vamos adiante. E o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, que o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Quantos podem aplaudir a palavra do Senhor nosso Deus bem forte? Mais forte, igreja, é a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus. Amados irmãos, eu quero hoje contar a história de um momento muito ímpar na história de Israel, aonde a palavra de Deus já não estava sendo ouvida. As profecias, as revelações, as visões, as manifestações de Deus haviam tornado-se raras. Não porque Deus não estava interessado a falar ao homem, Deus sempre esteve interessado em falar ao homem, mas porque os homens não estavam interessados em ouvir o que Deus tinha para falar. Tanto é que a corrupção moral era tão grande, que a corrupção moral chegou a entrar dentro do templo aonde o Senhor era ministrado. Naqueles dias, eu já ensinei, Deus pediu que construíssem para ele um lugar para ele habitar. E foi construído um tabernáculo, um lugar de habitação para Deus. Quem veio nos estudos de terça-feira aprendeu isso. Construiu-se um tabernáculo que era dividido em 3 partes. O átrio, que era o pátio, o lugar santo, o lugar onde era ministrado a lâmpada do Senhor tinha que continuar acesa sempre, e aonde havia um altar, onde o incenso que era símbolo de oração deveria estar também sempre aceso. O Senhor deveria ser ministrado ali 24 horas, e essa ministração não poderia acabar. E além deste lugar santo, havia um lugar mais especial ainda, aonde ficava a arca da aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus na terra. Nesta arca, aonde havia um pote com maná, que Deus havia alimentado o povo no Egito, também a vara de Arão que floresceu,
e também ali as tábuas da lei que Deus entregou a Moisés, aquele lugar aonde no meio do propiciatório, que era a tampa daquela arca, havia uma fagulha, uma chama, que era a Shekinah, a glória de Deus que manifestava-se naquele lugar, e dali Deus falava ao homem. Este era o lugar santíssimo. E este lugar, ele precisava e necessitava ter uma constante ministração. Aí Deus levantou homens chamados sacerdotes. Os sacerdotes deveriam servir neste lugar constantemente, mantendo a lâmpada acesa, mantendo o altar do holocausto aceso, que era o altar onde eram oferecidos os sacrifícios lá no pátio, e também o altar do incenso, que a fumaça que subia era o símbolo da adoração e da oração do povo. Mas naquele tempo, o sacerdote principal do lugar da habitação de Deus chamava-se Eli. Qual era o nome dele? Chamava-se Eli. E Eli era o sacerdote principal. Porém, ele não vigiou em uma área da sua vida. Eli teve 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos, Hofni e Finéias. E esses 2 filhos que Eli teve, eles fizeram o que era mal diante de Deus. Esses 2 filhos de Eli, eles fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus, ao ponto que isso agrediu o coração do Senhor. Ao ponto que isso ofendeu a Deus. Ao ponto que Deus se irou e chegou a falar com Eli, usar um profeta anônimo. Você vai ver que Deus levanta um profeta naquele tempo, profeta sem nome, um profeta anônimo, para falar ao sacerdote Eli, que por causa do seu descuido, do seu pecado, a ira do Senhor viria sobre ele e sua casa, e sobre os seus filhos. Era um tempo de degradação moral tão grande, que os filhos de Eli, eles iam e profanavam do holocausto que era oferecido a Deus. Naquele tempo, os homens necessitavam sacrificar a Deus. Já ensinei sobre isso. Para a expiação do seu pecado, os homens precisavam sacrificar a Deus. E o sacerdote tinha parte do sacrifício para a sua manutenção. Porém, os filhos de Eli cresceram olhos sobre o holocausto, e iam e tocavam naquilo que não deveriam tocar, e acabaram profanando o holocausto do Senhor. E isso acendeu a ira de Deus. E algo mais grave ainda aconteceu. A Bíblia diz que os filhos de Eli chegavam a se deitar com mulheres na porta do tabernáculo do Senhor. Eles chegavam a ter relações com mulheres naquela que era a casa de Deus. Você consegue imaginar isso? Isso acende a ira de Deus de uma maneira tão grande que a morte vai alcançar os filhos de Eli e vai alcançar também Eli. Então era um tempo difícil, aonde os corações haviam se esfriado para Deus, aonde o sacerdote, que tinha a responsabilidade de zelar, cuidar das coisas do Senhor, não estava vigiando e havia permitido que o holocausto do Senhor fosse profanado, que aquilo que era para Deus fosse tocado, e até mesmo permitiu que a santidade de Deus fosse tocada. O tabernáculo do Senhor, a habitação de Deus, era um lugar santo. Era um lugar tão santo que para você poder estar naquele lugar, você precisava passar por ritos de purificação. Não era qualquer homem, qualquer mulher que podia entrar no átrio, no lugar santo, e muito menos no santíssimo lugar. E naquele tempo de frieza, onde eles não querem ouvir a Deus, onde os corações estão frios para o Senhor, Deus achou um menino. Melhor ainda, Deus gerou um menino, porque esse menino vai vir de uma mãe estéril, uma mãe que não poderia engravidar. Quando Deus procurava em Eli, Deus não achou em Eli. Quando Deus procurou nos filhos de Eli, Deus não achou nos filhos de Eli. Mas Deus então gerou alguém para si. E aqui precisa abrir um parênteses muito claro no nosso coração e na nossa mente.
quando nós deixamos de viver o propósito de Deus, quando nós brincamos com aquilo que Deus tem para a nossa vida, você pode entender que Deus levantará alguém para viver aquilo que você não viveu. Eli deixou de ouvir o Senhor. Os filhos de Eli deixaram de ouvir o Senhor. Mas Deus encontra uma mulher chamada Ana. E daquela mulher estéril, Deus vai então, daquela mulher estéril, Deus vai fazer um milagre. Ela e o seu marido vão conceber e vão ter um filho. E esse filho, eles vão consagrar o Senhor, porque ele nasce de um milagre, chamado Samuel. E ele vai ser oferecido para servir a Deus, na presença de Deus. E ele vai ser levado logo depois de ser desmamado, para ser entregue ao Senhor. E ali ele vai crescer na presença de Deus. E no capítulo 2, no versículo 6, se não me falha a memória, a Bíblia chega a dizer que ele ia crescendo e Deus se agradava dele. Ele era formoso diante de Deus. Aquele menino ia crescendo e ele ia agradando o coração de Deus. E naqueles dias, aonde o sacerdote já não ouvia mais a Deus, Eli estava cego, não apenas espiritualmente, não apenas fisicamente, Eli estava cego espiritualmente. Os filhos de Eli, acredita-se que tinham mais de 50 anos, pela primeira vez que Eli vai chamar a atenção dos seus filhos. E ele não vai chamar a atenção dos seus filhos porque ele entende que precisa ser chamada a atenção dos seus filhos. Ele vai chamar a atenção, leia no capítulo 2, ele vai chamar a atenção dos seus filhos, porque ele vai dizer assim, olha, o povo está dizendo, o povo está falando. Então ele só chama a atenção dos seus filhos, porque as pessoas estavam reclamando do que eles estavam fazendo. Tocando naquilo que era de Deus, e tocando na santidade de Deus. Mas Deus encontrou um menino, naqueles dias, para ouvir a sua voz. Eli estava tão cego, Eli estava tão afastado de Deus, que note que Eli nunca vai ensinar a Samuel a ouvir o Senhor. Ele não vai preparar Samuel, que foi entregue ainda quando bem criança, para servir ali na casa do Senhor. Eli nunca vai ensinar Samuel a ouvir a voz de Deus. Ele só vai ensinar Eli a trabalhar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cuidar disso aqui, você tem que limpar ali, passar um paninho ali na menorá, no candelabro. Você tem que dar uma varridinha aqui. Ele só prepara Samuel para o trabalho, mas ele não prepara Samuel para ouvir a Deus. E muitas vezes a pressão religiosa pode nos preparar muitas vezes para o trabalho. Muitas vezes podemos achar que o fazer, que o cumprir, que o trabalhar na obra de Deus, que o trabalhar na casa de Deus é o mais importante. Mas deixa eu te dizer que o mais importante é você aprender a ouvir e discernir a voz do Senhor teu Deus. Porque infelizmente há muitas pessoas que até trabalham, que até servem, que até funcionam na igreja, estão funcionando como levitas, tocam um instrumento, cantam na igreja, servem no diaconato, pregam até muitas vezes. Há muitas pessoas que estão trabalhando, e elas foram preparadas para trabalhar. E muitas vezes nós chegamos em estruturas e dizemos, nossa, como tem gente aqui trabalhando, como tem gente aqui fazendo, este lugar está funcionando. Mas a nossa maior preocupação não deve ser levar as pessoas a entender aquilo que elas precisam fazer, mas levar as pessoas a entender e discernir a voz de Deus quando fala com elas. Eli não ensinou a Samuel a discernir a voz de Deus. Samuel está lá, trabalhando, servindo, e Deus vai falar com ele, mas Samuel não vai entender que é Deus que está falando com ele, porque a Bíblia diz que ainda não havia sido lhe ensinado isso. Deus fala com Samuel, mas Samuel não entende.
Quantas são as pessoas que estão envolvidas na estrutura religiosa? Quantas são as pessoas que frequentam igreja após igreja? De algumas dizem, eu já fui da igreja tal, já fui da igreja tal. Outros dizem, eu estou nessa igreja há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. Quantas são as pessoas que elas estão envolvidas no contexto religioso? Elas estão cumprindo, muitas vezes cumprindo dogmas, cumprindo ritos, cumprindo ordenanças que humanamente lhe deram para cumprir. Mas não significa de que elas estão cumprindo porque têm ouvido a voz do Senhor. O que você precisa aprender é ouvir a voz do Senhor. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem a minha voz. Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Senhor diz à sua igreja. Você tem ouvido a voz do Senhor nesses dias? Deus tem falado contigo? Deus tem falado contigo pela palavra? Você tem aberto a Bíblia e abrindo a Bíblia, lendo um texto, você tem a certeza, Deus falou comigo? Você tem vindo a um culto e você tem vindo com o culto com o coração aberto, interessado, entregue. Você tem vindo da casa de Deus e tem saído da casa de Deus com o sentimento, olha, eu fui lá e Deus falou comigo. Você tem vindo à igreja com o sentimento, eu estou indo lá porque Deus, Ele vai falar comigo nessa noite. Ou você tem vindo por vir, ou você vem porque você faz alguma coisa, ou porque a sua religião, eu sou evangélico, eu tenho que ir na igreja, pelo menos uma vez por semana, eu tenho que ir na igreja. Eu já disse aqui que Deus não nos chamou, falei isso muitas vezes no ano passado, que Deus não nos chamou para funcionar. Tem muita gente funcionando. Tem muita gente cumprindo direitinho o ritinho certinho. Tem muita gente funcionando. É uma casca, parece que está tudo bem. Por fora tem aparência de crente, tem cara de crente, fala como crente. Por fora tem aquela casca, mas por dentro está vazio. Por dentro já não ouve mais a voz de Deus. Já não tem mais o Espírito Santo, já não tem mais paz, já não tem mais alegria da salvação, já não tem mais alegria do congregar, já não tem mais alegria do adorar, já não tem mais alegria de ouvir a palavra de Deus. Eu vim aqui hoje para falar para você isso, porque o Espírito Santo mandou eu te falar. O mais importante, olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, o mais importante é ouvir a voz de Deus. Deus já falou contigo. Quando Deus fala contigo, tudo muda. Muda ou não muda? Quando Deus fala contigo, você pode estar aí assim, sabe, às vezes você está tremendo, de medo, assustado, preocupado. A depressão pode estar te visitando. Problemas emocionais podem estar te visitando. A luta pode estar batendo na tua porta. Mas quando você ouve a voz de Deus, ela aquieta o teu coração. Quando você ouve a voz de Deus aquieta a tua alma. Quando você ouve a voz de Deus traz paz para você. Bom é ouvir a voz do Senhor. Bom é entender e descobrir que Deus está disposto a falar no nosso coração. Samuel não havia sido ensinado a ouvir a voz de Deus, mas Deus vai falar com ele. A Bíblia diz que Eli foi deitar-se onde era o seu lugar de costume. E a Bíblia vai dizer que Samuel foi deitar-se no lugar da arca do Senhor. Irmãos, quando eu leio isso, leia lá para você ler. Onde Samuel foi deitar-se. Eli deitou no seu lugar de costume. Agora Samuel deitou-se aonde estava a arca do Senhor. Sabe onde estava a arca do Senhor? No Santos dos Santos, no Santíssimo Lugar. Humanamente, se o religioso estivesse lá e dizer, não, está errado, só o sumo sacerdote pode entrar. Uma vez por ano, ele está quebrando normas, ele está quebrando paradigmas.
Olha o protocolo. Ele está quebrando o protocolo. Ele está quebrando a norma. Ele está quebrando o paradigma. Mas a Bíblia diz que Samuel foi deitar-se aonde repousava a arca do Senhor. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse entrado naquele lugar, a tradição diz que seria fulminado. O sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, lembram disso, quem estudou comigo? Sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, ele não podia ter nenhuma terrinha debaixo da unha, para você ter uma ideia. Ele tinha que se purificar, sua roupa tinha que estar limpinha. E ele tinha que entrar lá com muito temor. Se entrasse com pecado, seria fulminado na hora. Mas Samuel repousava aonde estava a arca do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus havia formosura e se agradava daquele pequeno menino. Quando você tiver coragem de ser aquilo que ninguém mais está sendo, escute o que eu vou te dizer. Quando você tiver coragem de ser aquilo que ninguém mais está sendo, quando você tiver coragem de viver aquilo que ninguém mais estiver vivendo, quando você tiver coragem de assumir uma posição que ninguém mais está assumindo, você vai viver em lugares com Deus que os outros não estão vivendo. Está entendendo, sim ou não? Enquanto os outros estiverem no raso, enquanto os outros estiverem no superficial, enquanto os outros estiverem pelo lado de fora, você vai estar desfrutando da intimidade e da presença de Deus na sua vida. Então aprenda a estar onde os outros não querem estar. Aprenda a viver aquilo que os outros não estão vivendo. Aprenda a pagar o preço que os outros não estão pagando. O mundo está reclamando, o mundo está assustado. As pessoas dizem, onde está Deus? Cadê Deus? Para que tanta dor? Para que tanta tristeza? Olha só, quanto sofrimento no mundo. Olha as guerras, olha isso, olha aquilo. Mas o grande problema é que todo mundo quer estar no mesmo lugar. Os filhos de Eli estão lá, estão no bem bom. Estão profanando o que é de Deus. O povo não está querendo ouvir Deus. Está todo mundo curtindo a vida adoidado. Está todo mundo pecando e pecando gostoso. Está todo mundo não se preocupando com o que Deus pensa. Mas enquanto eles estão assim, existe um menino que tem coragem de estar aonde ninguém mais tem coragem de estar. Escute a voz do Senhor teu Deus. Comece a entrar no secreto. Comece a buscar Deus como você nunca buscou. Comece a entrar dentro do teu quarto, fechar a porta do teu quarto e falar com Deus. Comece a virar madrugadas em oração. Comece a gastar tempo com a palavra de Deus. Comece a pagar o preço, dizendo não para o pecado, dizendo não para você mesmo. Comece a estar aonde ninguém mais tem coragem de estar. Comece a viver o que ninguém mais tem coragem de viver. E Deus vai te fazer chegar onde ninguém chega. E Deus vai te fazer viver com Ele o que ninguém vive. Quantos querem viver grandes coisas com Deus? Levante a mão. Quantos querem viver grandes coisas? Seja um Samuel. Seja um Samuel. Apegado à presença de Deus. Existem pessoas apegadas à presença de Deus aqui. Eu glorifico a Deus. Tem um povo aqui que é meio doido. Tem um povo aqui que é meio doido. Tem um povo que você vir na terça, eles estão aqui. Você vir na quinta, eles estão aqui. Você vir na sexta, eles estão aqui. Você vir no domingo, eles estão aqui. Tem um grupinho aí. Claro que nem todos podem, por causa de trabalho, isso e aquilo. Não estou menosprezando ninguém. Mas estou dizendo de um povo, irmão, que paga um preço. Eles abrem mão de fazer outras coisas para estar um apego à presença de Deus. Eles querem ouvir o que Deus tem para falar. Eles querem adorar a Deus. Eles querem estar onde Deus está. E aí não tem como reter, irmãos. Deus enxerga você. Olha para quem está do lado e diga assim, ó, Deus enxerga você quando você está pegado à presença dele. Samuel queria estar perto da presença. A arca era o símbolo da presença de Deus. Samuel queria estar perto da presença de Deus. Tem alguém que ama a presença de Deus aqui? Tem alguém que ama a presença de Deus aqui?
Ai, quando você ama a presença de Deus. Irmão, eu vou fazer uma coisa para você. Se existe algo que eu não posso vencer. Eu já não, hoje eu tenho carro. Se Deus quiser, eu sempre vou ter carro. Mas se não tiver carro um dia, isso não é o problema para mim. Hoje eu tenho casa própria. Mas sei lá, se algum dia Deus me pede para ir para outra nação, para outro lugar, e lá eu não tenho a casa própria, isso não vai ser problema para mim. Eu já tive tempo que eu não tive casa própria. Hoje eu tenho um microfone para pregar, mas eu já preguei só no gogó sem ter microfone nenhum. Tem gente que olha, ai pastor, eles não sabem o preço que a gente pagou. Eu tive coragem de pregar onde outros não pregavam. Amigos meus, obreiros diziam para mim assim, eu não sei como é que tu vai lá. Eu fui pregar em lugares, eu fui pregar numa vila, eu pregava numa vila, comecei a pregar toda quinta-feira naquela vila, que na porta da igreja eles vendiam droga. Nas paredes da igreja tinham buraquinhos onde eles escondiam as pedras de crack para vender. E eu pregava lá. Eu gritava que Jesus salvava, curava, batizava com o Espírito Santo lá naquele lugar. E aí, alguns, engomadinhos, diziam para mim, não sei como é que tu vai lá. A pastora sabe disso. Eu já fui pregar em lugares que a oferta que me deram foi um pote de mel. Eu tive coragem de ir onde outros não iam. Eu já não tive microfone. Eu já preguei sem microfone. Pode tirar tudo de mim. Mas se existe uma coisa que não pode me tirar, se existe uma coisa que eu não sei viver sem, é sem a presença de Deus na minha vida. Se eu tiver que viver uma vida religiosa seca, sabe? Esse cristianismo que só alcança na mente, essa coisa seca, que você não sente Deus, que você não se emociona mais, que o Espírito Santo já não te reveste. Ei, eu não consigo, irmão. Eu preciso da presença de Deus, porque eu estou apegado à presença dEle. Quem aqui ama a presença de Deus, aplauda bem forte a Ele nessa noite. Samuel estava pegado na presença de Deus. Estava lá, onde a arca do Senhor repousava. Aí Deus vai falar com ele, porque Deus viu ele lá. Deus viu aquele menino lá. E Deus diz, Samuel, Samuel. Samuel se assusta. E achou que era o sacerdote que estava falando com ele. Samuel pensou que era Eli. Samuel levanta e vai até Eli e disse, sim, o que foi? Sumo sacerdote. O sumo sacerdote Eli diz para ele, eu não falei contigo, volte a deitar-te? Samuel deita-se, está deitado. Samuel ouve de novo a voz do Senhor dizendo, Samuel, Samuel. Samuel levanta-se e vai até o sumo sacerdote e diz, pois não, sumo sacerdote Eli. E o sumo sacerdote diz para ele, mas eu não te chamei. Bom, já nesse momento, era para o sumo sacerdote ter discernido quem estava falando com ele. Mas olha o estado que estava espiritual aquele tempo. Aí, ele volta a deitar-se. E pela terceira vez, deita-se Samuel. E o Senhor fala com ele, Samuel, Samuel. Samuel pensa de novo que é Eli. E vai até Eli. Diz, fala sacerdote. Aí, apenas a terceira vez, Eli entendeu. Ele não escutou a voz de Deus. Note que Deus estava falando ou não estava? Mas ele não ouviu a voz de Deus nunca. Ele não escutou a voz de Deus. A Bíblia não diz que ele ouviu, a Bíblia diz que ele entendeu. Aí entendeu Eli que era o Senhor. Coisa triste, irmão. Coisa triste. Eli deixou de ouvir a Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim, não deixa de ouvir Deus. Ele vai pagar um preço muito grande por isso. Ele vai perder os seus filhos e vai perder a sua própria vida.
Diz que Eli estava lá encostado, sentado numa cadeira, a cadeira encostada nos pilares. Chegaram correndo para avisar Eli que os seus filhos haviam morrido. E a Bíblia diz que Eli caiu para trás e morreu. Quebrou o pescoço. Eli morreu encostado na estrutura religiosa. Eli morreu com a cadeira encostada naquela estrutura. Tem gente que está encostado, está dentro da igreja, está encostado na estrutura. Às vezes está até servindo, fazendo a obra, mas está morrendo espiritualmente. Ei, é tempo de abrir os ouvidos e voltar a ouvir a voz do Senhor. Mas é interessante, e eu pedi para você repetir comigo, que Deus falou com Samuel antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Diga comigo assim, ó: antes que a lâmpada se apagasse. Irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia sempre está dizendo mais do que nós entendemos pela primeira vez que lemos. E nunca algo está na Bíblia apenas para completar um raciocínio, ou para seguir uma linha. Não, o que está ali para trazer instrução para a nossa vida, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então tudo que está ali foi inspirado por Deus. E se Deus quis que os seus servos, eles deixassem claro que o Senhor falou com Samuel antes que a lâmpada se apagasse, é porque isso tem um significado para a nossa vida. Que lâmpada é essa? Dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo, havia a menorá, havia um candelabro com 7 castiçais, que se colocava azeite e mantinha aquele castiçal iluminado. As lâmpadas estavam acesas o dia todo. E todas as vezes que a lâmpada estava prestes a se apagar, precisava-se ir lá e repor o azeite, porque a lâmpada não podia se apagar. E quando Deus permite nós entendermos que Deus fala com Samuel antes que a lâmpada se apagasse, é para nós entendermos o seguinte: o povo já não estava ouvindo a Deus, as visões eram poucas, a palavra de Deus era escassa, o sacerdote estava cego tanto espiritualmente como fisicamente. A santidade de Deus havia sido tocada, o holocausto do Senhor havia sido profanado, a ordem espiritual estava num momento muito terrível. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus encontrou alguém para ouvir a sua voz. E eu quero profetizar na sua vida que antes que a lâmpada se apague, Deus está encontrando homens e mulheres aqui que podem ouvir a voz de Deus. Nós sabemos como estão as coisas, nós sabemos como está o mundo. Leia essa lâmpada se apagando como você queira. Talvez você pode ler ou compreender. A exegese pode nos permitir a isso. Você pode entender ou compreender que essa lâmpada se apagando pode ser o símbolo do final dos tempos. Por que não? Você pode ler e entender que esta lâmpada se apagando será o final da minha vida ou da sua vida, antes que a nossa vida se acabe. Agora a gente precisa entender que a lâmpada não permanecerá acesa para sempre. E Deus precisa encontrar, estou sentindo a presença do Eterno aqui, porque Deus está falando com pessoas. Deus precisa encontrar pessoas que possam ouvir a sua voz antes que a lâmpada se apague. Oh, amados irmãos, a Bíblia deixa muito claro que há um tempo determinado para ouvirmos a voz de Deus. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Jeremias faz um lamento profético. Jeremias diz: passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos.
Isaías 55, versículo 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Apocalipse diz que chegará o dia que os homens procurarão a palavra e não vão encontrar a palavra na terra. A Bíblia diz que o Espírito Santo não permanecerá com o homem para sempre. A Bíblia diz que um dia o Espírito Santo será tomado da terra. Então é tempo de nós convertermos o nosso coração para Deus. É tempo de nós abrirmos os nossos ouvidos para a voz de Deus e não permitir que a lâmpada se apague sem que antes ouçamos aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, Deus está procurando alguém para ouvir a sua voz antes que a lâmpada se apague. É, meu irmão, é tempo de buscarmos a Deus. Nós estamos vendo que o mundo não está para brincadeira. Eu tenho falado isso aqui quase todo culto, que eu tenho uma responsabilidade de dizer: Jesus está às portas. Nós não estamos para brincadeira. É pandemia, é guerra, é falência, é rumores de guerra. Todos os dias nós estamos vendo os grandes da terra se provocando. Olha, eu vou jogar uma bomba atômica em você. O outro diz: não, eu jogo em você primeiro. Você acha que é brincadeira que está acontecendo no mundo? E as pessoas ainda não entenderam que a lâmpada está para se apagar. Mas Deus está procurando homens e mulheres que estejam prontos para ouvir a voz do Senhor Deus. E que nessa noite você possa ouvir a voz dele. Que nessa noite você possa abrir teu coração para Deus. Que nessa noite você possa ouvir a voz do Senhor. É tempo de salvação, é tempo de transformação de vida, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança de história, é tempo de ouvir a voz de Deus. E talvez você veio aqui hoje como um visitante. Nós temos até uma consagração de crianças para fazer. Você veio aqui como visitante, como convidado. E você está ouvindo esta palavra e você pode pensar: é dura esta palavra. Eu vou dizer: duro é não ouvir a voz de Deus. Duro é a lâmpada se apagar e você não ouvir a voz de Deus. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus encontrou alguém para ouvir a sua voz. Existe alguém que está ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Ei, deixa Deus mudar a tua história, deixa Deus mudar a tua família, deixa Deus mudar o teu lar. Ele quer entrar lá naquele casamento destruído, Ele quer entrar lá naquela empresa destruída, Ele quer entrar aí nesse coração ferido, Ele quer entrar aí nesse coração machucado, Ele quer entrar nesta pessoa que está presa pelas garras do diabo. Ele quer entrar na tua história, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Mas para isso, abra os teus ouvidos e ouça a voz de Deus antes que a lâmpada do Senhor se apague. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, ainda há esperança. A lâmpada não se apagou. Irmãos, o Espírito Santo ainda está na terra, a palavra ainda está sendo pregada, Jesus Cristo ainda está salvando, ainda há tempo, a lâmpada não se apagou. Ouça a voz do Senhor Deus. Antes que a lâmpada se apagasse. Fique de pé, eu quero orar com você. Glória a Deus. Feche teus olhos. Coloque as mãos sobre o seu coração, baixe sua cabeça. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a ouvir a sua voz. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a irem onde outros não estão indo,
a fazerem o que outros não estão fazendo, a estar com Deus aonde outros não estão, para viverem coisas com Deus que outros ainda não estão vivendo.